Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Graça e paz, igreja. Amém. Mais uma vez, abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 3. O livro considerado Provérbios do Novo Testamento. Tiago 3, de 1 a 12. Palavra de Deus que diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar, doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Pai, obrigado por esta oportunidade com a Tua palavra. Um privilégio e ao mesmo tempo uma responsabilidade. E a minha oração aqui esta noite é que Teu Espírito Santo nos dê a graça de compreendermos os Teus propósitos, a Tua fala sobre nós. Espírito Santo, seja livre, pleno aqui esta noite, para fazer-nos entender o que o Senhor quer revelar a nós. Eu expulso deste lugar qualquer coisa, qualquer ente que deseja roubar a Tua palavra de nós neste momento. Eu repreendo deste lugar espíritos malignos que foram enviados para roubar a Tua palavra de nós. Lanço para fora deste lugar no nome santo de Jesus. E declaro, Pai, que tenhamos a mente limpa, completamente focada nos Teus propósitos, na Tua vontade aqui esta noite, em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Eu quero falar ainda sobre a língua, e hoje falar de um aspecto positivo. Na semana passada falamos do aspecto destrutivo do poder da língua em nossa vida. A Bíblia nos dando alerta a respeito das palavras intencionalmente proferidas e que podem trazer, além de constrangimento, destruição e até mesmo morte. A palavra de Deus nos chama atenção para os hábitos que mantemos no nosso dia a dia com as palavras, como pequenas mentiras, murmuração, maledicência, o praguejamento, o descompromisso com as nossas palavras, o ato de amaldiçoar, a leviandade no falar. Falamos também da importância de mantermos a nossa imaginação e os nossos pensamentos sob controle, que não é tudo que vai ao nosso coração que deve ser traduzido em palavras. E que quando nós temos o nosso coração tomado, lotado de coisas ruins, e que de certa forma sempre precisamos colocar para fora, há meios, há maneiras de se fazer isso. Uma delas é em oração. Há muita gente que tem dificuldade de entender que a oração é um tempo em que eu posso rasgar a minha vida, falar exatamente o que vai ao meu coração para Deus. Uma outra via para fazermos isso é num aspecto de confissão. É quando eu procuro um amigo para confessar o meu coração. É quando eu procuro um pastor para falar da minha vida. Até mesmo um terapeuta, quando eu procuro para poder colocar para fora aquilo que de alguma forma me machuca e me afeta. O que quero dizer é que as palavras são como selos, são como autorizações, que quando eu pronuncio, quando eu libero, quando eu declaro, eu estou dando autorização. Eu estou dizendo, assim seja. Que aquilo que eu estou falando assim aconteça.
hábitos de palavras precisam ser revistos. Uma língua domada, ela pode ajudar e muito em nossa vida. E é nessa direção que eu quero partilhar com você aqui hoje. Falando em primeiro plano sobre as sentinelas à nossa boca. Um dos meios pelo qual a Bíblia nos ensina a nos policiar, a cuidar da nossa fala, é tomando a decisão de falar pouco. Repita comigo, falar pouco. Provérbios capítulo 17, nos versículos 27 e 28, diz assim: retém as suas palavras o que possui o conhecimento. E o homem de entendimento, ele é de precioso espírito. E ele continua dizendo o seguinte: até o tolo, quando ele se cala, ele será tido por sábio. Aquele que cala a sua boca em determinados momentos, é tido como sábio. Talvez você pergunte, mas o que interessa ser sábio com a questão das palavras? Veja, biblicamente, força para Deus é diferente do que significa força para um homem. Força para um homem sobre essa terra tem muito a ver com a nossa capacidade física, tem a ver com a nossa condição atlética, com a nossa resistência. Olhamos uma pessoa com a sua condição física avantajada e nós dizemos, essa é uma pessoa forte, essa é uma pessoa que tem força. Para Deus, força tem uma relação com o homem muito diferente. E a Bíblia diz que força em um homem para Deus chama-se sabedoria. Um ser humano forte para Deus é um ser humano sábio. Imagine então, a pessoa que cuida, que policia, que pensa mais de uma vez nas palavras quando vai proferir. Uma pessoa que se contém e pensa no que vai falar. Pessoas que estão comprometidas a liberar palavras apenas de vida. Olha como isso é sério e importante para a nossa vida. Provérbios capítulo 21, versículos 22 e 23, diz assim: a cidade dos fortes, ou seja, a cidade dos fortes, ou para a cidade dos fortes, sobe o sábio e derruba a força em que confiaram. Falando este versículo de uma outra maneira, diz o seguinte: olha, na hora da batalha, a sabedoria vale mais do que a força bruta para obter a vitória. Tome cuidado com suas palavras e você evitará muito sofrimento. A Bíblia, em várias partes, nos fala de maneira clara, com histórias vivas e muitas vezes de maneira metafórica, a maneira como nós enfrentamos as investidas que recebemos. E quando eu digo isso, eu estou falando de que a Bíblia diz que para nós, escute aqui, a Bíblia diz que sou eu e você que vamos estourar as portas do inferno. Amém? Sou eu e você. E a Bíblia diz que uma dessas forças usadas nesta batalha é a sabedoria que temos com as palavras. Quantas vezes nós estamos batalhando por nossas bênçãos, por os nossos alvos, pelas nossas conquistas, mas que de alguma forma percebemos que perdemos porque nos faltou a verdadeira, a real força, que é a sabedoria nas palavras. Paremos para pensar um pouquinho. Quantas coisas hoje você olhando para trás percebe que perdeu porque você falou a coisa errada para a pessoa errada na hora errada. Uma coisa é muito clara: as nossas vitórias, as nossas conquistas, as nossas bênçãos, acredite, o nosso estilo de vida vitorioso sobre esta terra depende do quanto nós usamos sabiamente as nossas palavras. Por isso você e eu, como filhos de Deus, precisamos nos ater, precisamos na verdade nos comprometer com o nosso tipo de fala.
Indo um pouquinho mais à frente, Eclesiastes capítulo 10, versículo 12, ele diz algo muito interessante a respeito daquele que é sábio com a palavra. Ele diz o seguinte, olha, nas palavras da boca do sábio, escuta, a favor. Em outras palavras, diz o seguinte, que as palavras do sábio tendem a trazer para ele benefício. A Bíblia está dizendo que uma pessoa que é sábia, com as suas palavras, de alguma forma ela facilita a bênção de Deus sobre a sua vida. Então eu quero falar sobre isso em 3 aspectos. O primeiro dele é falar sobre o controle. Versículos 2 e 3 do capítulo que nós lemos em Tiago diz o seguinte: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Imagine você um cavalo selvagem. Um cavalo que não tem domínio de alguém sobre ele, de nada sobre ele. Ele pula onde quer, ele corre onde quer, ele come o que quer e onde quer, ele escoiceia quem ele quer, o que ele quiser, até mesmo os da mesma espécie. E Tiago já está adiantando e diz o seguinte, olha, a única maneira de você amansar um animal desse porte, dessa condição e dessa força, é colocando um cabresto em sua boca. E isso me faz pensar num slogan em que há muito tempo eu ouvi, e que me incomodou e que eu nunca mais esqueci. Alguns anos atrás eu vi uma propaganda que dizia o seguinte: potência não é nada sem controle. Em outras palavras, de que adianta termos tanto poder? De que adianta sermos pessoas promissoras com tanto talento? De que adianta termos tanta força se nós não sabemos cuidar do que falamos? Exatamente a situação de um animal. Um potencial de força é um cavalo. Mas se todo esse potencial de força nesse animal não for domado, toda essa potência pode ser direcionado à pura destruição. Sem controle na boca, escute. Tudo que você tem como potência pode se comprometer no meio do caminho. Eu olho para isso e vejo como é tão importante isso para nós. Você e eu, como criaturas de Deus, filhos de Deus acima de tudo, criados com dons, com potenciais, com inteligência, com sabedoria, com bom senso. Imagine você o que Deus espera de mim e de você de alguma forma. Todo esse potencial, ele só pode ser transformado, só pode ter resultado benéfico, só pode ter efeito positivo, eu só posso apreciar as bênçãos de Deus sobre mim, se eu tiver sabedoria. E essa sabedoria começa com um controle na minha boca. Freio. Quando eu olho para esse tipo de tema na palavra de Deus, eu observo a estreita relação que existe entre língua e modo de vida. Olha aqui para mim. Estas coisas não andam separadas. A minha vida e a sua vida em Deus depende de como, na verdade, eu domino a minha fala, a minha palavra. Quantas vezes estamos andando em Deus, na expectativa de que Deus ele se mova em nosso favor? Quantas vezes nós estamos buscando no Senhor respostas, cura, restauração, transformação, milagres? Mas parece que é nesse momento que somos tentados a, de alguma maneira, falar de alguém. Nos tornamos maledicentes, julgamos pessoas,
Sabe aquela história de que quem conta um conto aumenta um ponto? Ou quando não, somos tentados durante o nosso tempo de desafio, o nosso tempo de vendaval, nós estamos lá, ao invés de nós mudarmos a nossa fala, somos tentados a reclamar. Somos tentados a murmurar, até mesmo falar contra o próprio Deus. Eu e você, enquanto estamos vivendo tempos como esse, precisamos, como filhos de Deus, resistir. Precisamos falar para essa nossa louca vontade de falar alguma coisa. Não. Não é assim que eu tenho que agir. Quando eu me dou conta de que o que eu ando falando, exatamente no momento da prova, não é o que Deus espera, meu querido, esse é o exato momento que você precisa mudar a postura. Lembre-se, a tua fala favorece a tua bênção, ou não. A Bíblia dá tanta importância para isso que um salmista escreveu algo muito importante. Salmo 141, versículo 3, diz assim: põe guarda, Senhor, à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. O salmista, ele estava vivendo um tempo em que ele disse o seguinte: Senhor, pelo amor de Deus, não me deixe pecar pela fala. Mesmo no momento de muita injustiça e perseguição, não me deixe pecar pela minha fala. É como se ele dissesse: Senhor, controla a minha boca e não me deixe falar o que eu não devo. Você está aqui ainda? É. Continuando no versículo 4, diz assim: observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, fortes ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Tiago está fazendo uma analogia, uma ilustração, lançando mãos dos navios da sua época. A comparação do Tiago é que o grande navio, escute, é a nossa vida. O timoneiro é a pessoa que fica no timão, é aquela direção enorme, aonde fica, e quem fica no comando chama-se timoneiro. É ali que se governa o navio, é ali que se controla. E é exatamente no controle do timão que se define para onde o navio vai. O navio, sua vida, minha vida. O timão, que não é o Corinthians, é a direção do navio. O timoneiro é aquele que conduz. O quê? A língua, que é o leme. Primeira coisa que Tiago nos chama a atenção é de que não existe a possibilidade de você estar no mar com a sua vida e não ter fortes ventos, ventos bravios, ondas grandes. Não tem como. Bom, Tiago, ele avança e associa esse navio à minha e à sua vida. O navio, de alguma maneira, ele conta com o bom senso, a experiência, a sabedoria desse timoneiro, para poder cumprir o seu propósito. Porque na pior das hipóteses, meu amado, o navio foi criado para estar no mar. E ele tem um destino para cumprir. E para cumprir esse destino, precisa de alguém no comando. Permita te perguntar então. Você tem noção do poder benéfico, abençoador da sua língua nesse momento? Da tua palavra?
essa mesma língua, quando ela é dirigida, domada, guardada, ela tem um poder sobrenatural em nossas vidas. Tem o poder de interferir de forma que nos leva ao nosso propósito. Segunda coisa que o Tiago nos ensina, que a minha vida, apesar de grande como um navio, complexa como ela é, enfrenta a tempestade. E isso precisa de um timoneiro ainda no comando. Tempestade significa adversidades, lutas, pressões, tribulações. Isso é tempestade. E quando elas ocorrem, quando o vento sopra, aonde você está? Porque tem tempestades que muitas vezes vêm sobre nós e a gente fala assim: Deus, quero abandonar o barco. Frente às tempestades, aonde é que você anda em relação à tua vida? Você está no comando ou está à deriva? Quando o Tiago está dizendo que o navio ele pode subsistir aos ventos e tempestades, está dizendo que se o timoneiro estiver no comando e ele tiver sabedoria, sensibilidade, pode ter certeza de que se ele cuidar o suficiente, ele vai atravessar este vendaval e vai chegar ao seu destino. Cumprir o meu propósito, chegar onde eu preciso, depende do quanto eu ando cuidando da minha palavra. Vitória, bênção, conquista, depende de como eu uso a minha língua em meu favor. Na minha vida. Está aqui ainda? Segunda coisa que nós aprendemos. Essa sabedoria começa com o fato de eu me encher com a palavra de Deus. Está aqui ainda, irmãos? Encher-se da própria palavra de Deus. Eu quero falar algumas coisas abençoadoras, falando sobre a nossa língua, falando sobre a nossa palavra, que a palavra de Deus nos ensina. Diz o seguinte, olha, Salmo 37:30 diz: a boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. Filho de Deus é comprometido com aquilo que é certo. Você pode dizer amém? Salmo 45:1 diz assim, ó, de boas palavras transborda o meu coração, ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Olha aqui para mim, aprenda a adorar a Deus com aquilo que você tem aí dentro do seu coração. Salmo 71:24 diz assim, igualmente a minha língua celebrará a tua justiça todo dia, pois estão envergonhados e confundidos os que procuram mal contra mim. Olha aqui, meu querido, a palavra de Deus está dizendo o seguinte para nós, que enquanto as pessoas, ou quem quer que seja o reino das trevas, sejam pessoas, estejam querendo o meu mal, enquanto isso, eu vou usar a minha boca para celebrar a Deus e aquilo que Ele já fez na minha vida. Efésios 4:29, ali está 26, está incorreto, é 29, diz assim, olha, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Ou seja, não saia da minha boca ou da sua boca qualquer tipo de xingamento. Amém? Palavrões não faz parte da vida de um filho de Deus. Nem ao cônjuge, nem ao filho, nem ao irmão, nem ao incrédulo, por pior que ele seja.
A Bíblia está me ensinando e te ensinando o seguinte, que da minha boca precisa ser transmitido graça na palavra. Olha para mim. Independente se essa pessoa, ela tem um credo diferente do seu, uma fé diferente da sua, um partido político diferente do seu, uma igreja diferente da sua, um jeito de vida diferente do seu, independente do que ele, de como ele viva, a Bíblia diz que a sua palavra sobre a vida dele precisa ser palavra de graça. Efésios capítulo 5, versículos 3 e 4 diz assim: mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graça. Olha aqui para mim, olha para mim aqui. A Bíblia está dizendo para mim e para você o seguinte: olha, em vez de você ficar numas rodinhas contando piadinha estranha e equivocada, fazendo gracinha contra a vida das pessoas, não faça isso não. Gaste esse tempo rendendo graças ao Senhor. Amém, igreja? É. 2 Timóteo 1,13 diz assim: olha, mantenha o padrão das sãs palavras. Está aqui ainda? Igreja, você está aqui ainda? Então escuta o que eu vou te dizer. Há um padrão por filho de Deus naquilo que fala. Tito capítulo 2, versículos 7 e 8 diz assim: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário não tenha o que dizer de você. As lutas que você está vivendo contra algumas pessoas hoje, se elas olharem para você hoje, se elas tiverem que falar alguma coisa a teu respeito, você está aqui ainda, né? Se elas tiverem que falar alguma coisa a teu respeito, tendo algo contra você, olhando para a sua vida, ela pode dizer o seguinte: eu nunca fui ofendido por essa pessoa. Eu nunca ouvi uma palavra estranha dele para com a minha vida. Eu tenho a impressão que por vezes nós perdemos enquanto caminhamos por aquilo que a gente chama de corriqueiro, a palavra. É Cristo Jesus quem diz que a palavra tem pleno e profundo poder sobre a nossa vida. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63, diz o seguinte: olha, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Jesus está falando o seguinte: olha, quando você ouve a minha palavra, não apenas racionalmente, não apenas aprendendo alguma coisa aqui, mas quando você abre a tua mente, deixa a palavra passar e ela afeta a tua alma, e ela entra no teu espírito, se prepare porque alguma coisa vai acontecer dentro de você. Esse é o poder da palavra que Jesus quer que eu e você tenhamos. 1 Coríntios, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar com você. 1 Coríntios 2, versículos 12 e 13. Escute. O Espírito Santo, não satisfeito em mover-se na superfície, mergulha até as profundezas de Deus e traz à tona o que Deus planejou. Então olha aqui para mim. Esse versículo está dizendo o seguinte, que o Espírito Santo é aquele que... Você tem o Espírito Santo aí, amém? Então é dele que nós estamos falando. É aquele que está comigo e está com você. É dele que estamos falando agora.
A Bíblia diz que esse Espírito Santo da qual está comigo e com você, mergulha profundamente no coração de Deus e traz revelações do que está acontecendo lá dentro. A ponto de revelar para mim e para você o que Deus está querendo fazer. Por isso que eu gosto quando no Antigo Testamento, e aqui é confirmado, que diz o seguinte, que Deus não faz nada ao seu povo sem antes revelar-lhe. Quem anda em comunhão com o Espírito Santo, consegue compreender as palavras dele a respeito do que Deus anda fazendo em seu favor. O detalhe. O versículo diz assim, olha, nós não precisamos dos palpites, nem da opinião do mundo. Não aprendemos isso nos livros nem na escola. Aprendemos de Deus, que nos ensinou pessoalmente, caminhando junto, na intimidade, através de Jesus. Eu concluo para dizer para você uma coisa muito séria. A mesma língua, tão pequena, capaz de destruir, o contrário também é verdade. Essa mesma língua, debaixo da bênção de Deus, ponderada, controlada, na comunhão do Espírito Santo, tem o poder de nos mudar e nos levar aos lugares mais altos que Deus tem preparado para nós. Está aqui ainda? Eu termino falando sobre a palavra que combate. É o terceiro aspecto. É impressionante que, quanto a tudo que nos ocorre nessa vida, nós usamos a palavra. O mundo, ele não só foi criado pela palavra, como ele continua sustentado pela palavra e organizado pela palavra. Veja, a gente interpreta em todo o tempo através das palavras, a gente opina pela palavra, nós damos sentido às coisas pela palavra, nós tentamos entender pela palavra, nós aprendemos pela palavra. A palavra é a nossa linguagem, a palavra é a forma de como nós nos compreendemos e como nós compreendemos as outras pessoas e o mundo. Eu estava pensando, enquanto estudava sobre isso, dizendo o seguinte: mesmo que tudo nessa vida, eu posso passar por tudo, por qualquer coisa, todas as coisas me podem ser retiradas, todas as coisas me podem ser sacadas nesta vida, mas uma coisa as pessoas não podem tirar de mim: a palavra que me pertence. Por isso eu gosto desta frase: a última palavra não é a do homem, é de Deus. Pense comigo. Se a palavra já é tão importante nesse mundo físico, então imagine o poder da palavra no mundo espiritual. Sabe que dá para você entender isso? Uma das coisas da qual eu sou extremamente encantado com o Evangelho é saber que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, nos dá poder suficiente para que quando a gente, ao abrir a boca, nós falamos, escuta aqui, e os demônios têm que se submeter. Isso para mim é chocante. Isso é um negócio que eu fico olhando assim: Deus, isso é maravilhoso. Nós não é nada, mas Deus em nós é tudo. E quando a gente abre a boca e diz: olha aqui, demônio, sai daí, ele tem que sair, e sai. Eu fico assim: Jesus, esse trem funciona mesmo?
Não é que funciona. É poder da palavra. Está aqui ainda? Infelizmente, para nós, filhos de Deus, estamos andando sobre essa terra, perdendo a capacidade de compreender o poder que a palavra tem na minha boca. Tem gente que só conhece o poder da palavra quando ela pede socorro. É o único momento que ela acredita que a palavra faz sentido para ela. Socorro. Porque de resto, nada. Está aqui ainda? É. Por isso eu preciso aprender a dar valor, a fazer uso da palavra enquanto eu caminho, enquanto eu construo, enquanto eu projeto, enquanto eu vislumbro a minha vida, enquanto eu estou na caminhada por fé com meu Deus. As nossas lutas, diz o Senhor, não é mais contra carne e sangue, mas contra as potestades espirituais. O que você tem feito com a palavra na sua boca? A palavra de Deus na nossa boca é arma que precisa ser usada. Seja no mundo físico, seja no mundo emocional, seja no aspecto do mundo espiritual. Quanta gente, quantos filhos de Deus se tornando refém de doenças, se tornando refém de vícios, de sentimentos, de pensamentos, de opressões, de circunstâncias. Filho de Deus não pode ficar à mercê daquilo que sente, não pode ser escravo de pensamentos, não pode ficar subjugado às notícias ruins. Filho de Deus não anda assim. Cadê a palavra profética na sua boca? Cadê a palavra que quando é declarada, Deus, o Espírito Santo, Ele vem e toma essa palavra e faz ela tomar vida em você? O que você tem feito com essa arma? O desafio desta noite é despertar o teu coração para que você definitivamente se torne um profeta de Deus sobre esta terra. Sem medo de aprender a profetizar, principalmente sobre a sua própria vida, sobre a sua casa, sobre os teus negócios, seu trabalho, sobre a sua igreja, o seu ministério, o seu chamado, os teus projetos de vida. Sabe a palavra que você libera sobre os teus filhos? É uma pena quando nós olhamos para as pessoas que perdem a bênção de Deus, porque perdem o poder de pensar a importância que a palavra de Deus tem sobre a vida dela. A melhor decisão é quando nós escolhemos usar as nossas palavras em nosso favor. Eu gosto de usar esse exemplo na área do louvor. É só um exemplo. Eu poderia dar qualquer outro aqui. Mas quero falar do louvor porque talvez seja aquele que a gente compreenda com maior facilidade. No meio das lutas, do desânimo, da opressão, dos desafios, nós tendemos, na medida em que a força vai acabando, a gente vai desanimando e ao mesmo tempo parece que as nossas palavras vão acompanhando aquilo que a gente sente. Então a tendência parece que é a gente ir reclamando. A tendência é a gente ir murmurando. A tendência é a gente ficar questionando Deus. Mas a palavra de Deus nos ensina de uma maneira completamente diferente. Quando eu olho para o salmista, eu vejo um homem que muitas vezes sofrendo fisicamente, muitas vezes emocionalmente e espiritualmente, sofrendo em muitos aspectos da sua vida. E ele diz o seguinte: Senhor, eu não vou deixar de te louvar. Pessoas que
toma uma decisão de, no momento de fraqueza e desânimo, e que tem tudo para reclamar e murmurar, ele toma a decisão: eu prefiro adorar a Deus. Eu prefiro louvar o Senhor ao invés de reclamar. É por isso que você algumas vezes olha para algumas pessoas num lugar como este, com uma oportunidade de adorar a Deus, e ela se derrama. Talvez você fique olhando para o lado e fique falando assim: nossa, que exagero dessa pessoa, né? Para que esse exagero todo, ficar pulando, gritando, suviando, batendo palma, gritando? Para que é isso? Pois é. Não é melhor do que reclamar? Não é melhor do que murmurar? Eu aprendo nas Escrituras, escute bem o que eu vou te dizer. Te provo na palavra de Deus. Quem murmura, quem toma a decisão de reclamar, consegue fazer com que o chão se abra e seja engolido. Está na Bíblia. O povo de Deus no deserto, por excesso de reclamação e murmuração, diz a Bíblia que Deus não aguentou. Abriu o chão e engoliu todos eles. Em contrapartida, você encontra na Bíblia pessoas que no momento crítico da vida, que tinha tudo para reclamar, tudo para questionar Deus, falaram assim: vamos louvar? Vamos cantar? Sabe o que aconteceu? Não foi o chão que abriu, foi o céu. Então escuta o que eu vou te dizer. Faça escolhas de um homem e de uma mulher de Deus sábio. Quando você estiver passando por um momento crítico e desafiador da sua vida, escolha, decida fazer alguma coisa com a tua palavra que te beneficie. Louvar é uma delas, adorar é uma delas. Eu estou te dando um exemplo para dizer para você o seguinte: escuta bem, que quem escolhe, quem decide usar a palavra, principalmente a palavra de Deus, em seu favor, escuta, ele muda o ambiente para si. Muda o que está na sua própria vida. Eu perdi a conta de quantas vezes, lá em São Paulo e tantas vezes aqui neste lugar, a quantidade de vezes que eu subia num lugar como esse para ministrar, num estado crítico, eu falava: Deus, eu não vou conseguir ministrar nada hoje. Mas a decisão de adorar e de louvar, de repente, muda toda a circunstância, muda os sentimentos, muda o pensamento, muda as forças. E daqui a pouco estava eu lá ministrando com a pura graça de Deus. Eu falei: Senhor, isso não vem de mim, é teu. É por isso que algumas vezes quando você chega aqui, você está arrebentado. Você fala assim: Senhor, não dá, hoje não tem mais jeito. O negócio é chutar o balde, abandonar o navio. Mas você fala assim: não, eu decido adorar. Eu uso a palavra a meu favor. É por isso que você sai daqui completamente diferente como você entra. É por isso que quando você entra no seu quarto e você fala assim: Deus, eu não aguento, eu estou ruim, eu estou cansado, eu quero desistir, mas eu estou aqui para dizer para o Senhor: muda a minha história, eu uso a palavra em meu favor, Senhor. E você começa a profetizar, você começa a declarar, você começa a repetir a palavra de Deus. E de repente, quando você que entrou que nem um gatinho no seu quarto, sai que nem um leão. Opa, alguma coisa acontece. Eu fecho. A minha última experiência mais forte nessa direção. Nós estávamos no outro prédio e eu estava sofrendo muito por conta de algumas situações do próprio prédio. E aquilo estava me consumindo de uma maneira assim fora do normal, mas fora do normal.
E um dia, extremamente moído, sem dormir direito, cabeça preocupada, sem comer direito, cansado, esgotado espiritualmente. Numa manhã eu dobrei o meu joelho lá na igreja. E eu falei assim: Deus, eu não aguento mais. Hoje eu estou colocando tudo isso na tua mão. E pela primeira vez, irmãos, todo aquele senso que eu recebi de negligência, de que parece que eu estava fugindo do timão, Deus falou assim: você não está fugindo, pode ficar sossegado. Você só está fazendo a coisa certa. Põe em mim. Essa carga você não precisa levar. Irmãos, não me pergunte como, de que jeito. Chorei muito aquela manhã. E colocando aos pés do Senhor, eu falei: Deus, eu levanto deste lugar. E eu não quero mais esse peso sobre mim. Eu levantei literalmente uma outra pessoa. Completamente. Só de tocar no assunto, aquilo mexia em mim por dentro. Daquele dia em diante, quando as pessoas falam assim: pastor, ó, tal coisa, eu falo assim: vamos lá, irmão, está na mão de Deus. Vamos ver. Está nele. Eu resolvi dizer para Deus: ó Deus, é teu, não é mais meu. Eu usei a palavra a meu favor: Senhor, não quero mais, teu. Porque eu não consigo mais levar. Oh meu Deus, que leveza. Que leveza. Que paz. Fica de pé. O Senhor te chamou aqui esta noite para te desafiar a entender o que está acontecendo com a tua própria vida. A Bíblia diz que o Filho de Deus, ele vive por fé. Não é pela lógica humana. Né? Filhos do Todo-Poderoso Jesus Cristo não vivem pelas circunstâncias. Vivem por fé nele. Por isso que sempre a última palavra pertence ao Senhor. É o que ele definir. Mas e você? O que você está definindo para a sua vida? O que você anda declarando para você mesmo? O que você anda declarando para o teu casamento? Para o futuro dos teus filhos? Feche os teus olhos por um momento. Eu gostaria que você falasse com o Senhor aqui esta noite sobre a tua vida. Quais são as áreas da tua vida que você tem submetido? Quem sabe até negligente em liberar a palavra de Deus para poder mudar aquilo que é teu, aquilo que Ele tem dado a você. Lembre-se, você é um profeta do Senhor sobre esta terra.
Eu quero te dar a oportunidade de você começar a liberar a palavra de Deus em favor da tua própria vida. Nas áreas que você tanto precisa. Abre tua boca. Profetiza sobre a tua própria vida. Esse é o lugar para você fazer isso. Sem medo. Abre tua boca. Profetiza. Deixa a palavra de Deus fluir de você. Deixa o Espírito Santo trazer uma palavra ao teu coração. Lembrar você das promessas. Lembrar você dos planos que Ele fez para a tua vida um dia. E dizer, olha, está tudo aqui ainda. Eu quero saber se você está comigo. Quero saber se você retoma comigo. Oh, cledera sabe andere nice. Herava asukron da china de manas. E cledere ba secradere cherebia sandreas. Viadalava secran no chede na mai. Verema do bie close tie dreches. Oh, va si china ni kanere nai. Glera bakadere stai. Hemo vi ante crai de stiblere mai. Here secran doros. Você quer saber a palavra de Deus esta noite? Amém? Escute. Quando caminhamos com Deus, tudo em nossa vida está consagrado a Ele. Nosso corpo, nossa mente, nossa coração, nosso projeto de vida. As nossas palavras. Não se caminha nesse mundo descompromissados com elas. O mundo precisa nos conhecer por conta de um vocabulário. Não é só um vocabulário cuidadoso, mas acima de tudo de palavras de graça. Um povo que não maldiz. Um povo que não pragueja sobre outros. Um povo que, enquanto luta, enquanto guerreia, tem sempre uma palavra de Deus na boca dizendo: o Senhor me dará a vitória. Ah, eu sei. Como foi dito aqui esta noite, é isso mesmo. Mesmo num barco tão grande como a sua vida, tão complexo, no meio de um vendaval tão intenso, escuta o que eu vou te dizer. O Senhor nunca te deixa sozinho. Nunca. Nunca. Meu desafio seu é colocar essas palavras de Deus em prática. Comece por hoje à noite. Comece por amanhã, que é segunda-feira. Quanta gente praguejando a segunda porque é dia de trabalho. Quanta segunda-feira diz: Senhor, este é o dia que o Senhor me tem dado vida. Obrigado pelo trabalho. Às vezes desafiador, mas ainda assim eu te louvo. Cansado, sim, Senhor, mas eu creio que o Senhor me revigora e restaura. Obrigado pelo meu trabalho, Pai. Põe palavras de bênção na tua vida. Profetiza sobre você, sobre a tua casa. Como eu disse aqui na semana passada, eu fecho com você dizendo o seguinte: com Deus, profeta de casa tem que ter valor. Tem que ter valor. Amém? Amém? Então comece pela tua casa. Comece pela tua vida. Você recebe a palavra de Deus, amém? Aplauda o Senhor com todo o teu coração, então. Obrigado, Pai.
Aleluia.